E hoje vamos iniciar nossa aula com um desafio, certo? O desafio da página 15. Então, todos vocês peguem o livro 2, né? Isso, o caderno 2, na página 15 e vamos começar a explicação sobre o desafio. Vamos falar dos mapas, tá bom? Então, aqui nós temos as capitanias hereditárias, né? Que é o mapa lá de 1574. E vocês conseguem ver aí um formato bem diferente desse mapa, né, gente? Então, esse é um mapa que na época ele era chamado de capitanias hereditárias. E ao lado, vocês observam que é o mapa político do Brasil, que é o mapa como é hoje, certo? Então, se procurarmos hoje o mapa do Brasil, nós encontramos ele nesse formato. Então, veja aí, ó, nas capitanias hereditárias, mapa histórico produzido em 1574 pelo cartógrafo Luiz Teixeira. Ele mostra as capitanias hereditárias. Sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa em 1534. Então, ele é bem diferente realmente, né? Ao lado, como a tia Érica acabou de falar, vocês encontram o mapa atual que mostra o nosso país. Que ele é dividido em regiões, né? Que são 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E dentro dessa distribuição, existem as partes que são os estados brasileiros e o Distrito Federal. Observe o mapa de 1574 e compare com o mapa político atual do Brasil. Quais partes do atual território não estavam representadas no período colonial? Então, vocês irão fazer aí a comparação dos mapas e vocês colocarem o que está sendo pedido, o que é que não estava sendo representada, tá bom? Então, esse desafio é para vocês responderem aí. Vamos agora dar início a esse conteúdo que fala de os portugueses e a formação do Brasil. Em 1500, os portugueses desembarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Então, essa historinha, tia já havia contado para vocês em sala de aula, né? Que os portugueses, eles estavam atrás de riquezas quando eles vieram e desembarcaram nas nossas terras, terras brasileiras. Daí encontrando os primeiros habitantes, né, das nossas terras, que são os índios. Então, quando eles avistaram o Monte Pascoal, né, aquele monte lá de longe que eles estavam em suas caravelas, então só havia mar ao redor deles, não havia nem um pedaço de terra. Foi quando de repente eles avistaram aquele montezinho lá na frente e começaram a procurar e disseram: um monte de terra. Então, o monte de terra que eles tinham encontrado era chamado de Monte Pascoal. Na chamada Costa do Descobrimento, localizada no estado da Bahia, nas proximidades das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. A forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território e do povo brasileiro. A arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa, realmente. A arquitetura, ela é muito diferente. Quando fala em arquitetura, ele fala do formato, da presença estética dos prédios, das casas. Então, era tudo muito de forma colonial, ou seja, de forma como se fossem de castelos, casas importantes de reis. Então, era uma arquitetura bem diferente do que a gente vê hoje, essas casas modernas. Não, era tudo colonial, tudo do tempo dos imperadores. Nas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou seu período no passado. Com o intuito de extrair riquezas, que foi o que tia acabou de falar que era isso que os portugueses buscavam, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terras, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e casas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram uma terra somente com vasta flora.
existia o que é flora, muitas árvores, né? Que é o pau-brasil. Então, como eles viram aquelas terras imensas, grandes extensões de terra, eles foram se apaixonando por aquilo, porque eles viram que ali eles iam conseguir muito dinheiro. E eles foram passando tempo ali, e foram se apossando. Foi quando eles começaram a abrir fazendas, a construir casas, localidades como mercearias, comércios, fazendo tudo do jeitinho deles. Então, eles foram começando a construir, fazendo uma arquitetura dentro do Brasil, da cara portuguesa, do jeito deles. A colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro, suas fronteiras e suas imensas extensões. Além disso, colocou em contato diferentes povos e suas culturas, realmente. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles encontraram quem? Os índios. Então, a cultura indígena é uma. A gente sabe que os índios, eles vivem uma cultura totalmente diferente. Eles tinham aqueles costumes de andarem sem roupas, de pintarem o corpo nas festividades, nas religiosidades. Então, cada evento importante que tinha para os índios, eles pintavam o corpo. Já os portugueses não. Os portugueses, quando tinham festas ou qualquer coisa, eventos importantes, eles botavam as melhores roupas. Os índios não tinham isso de roupa. Então, como eles começaram a conviver, os portugueses com os índios, eles começaram a ter trocas. Isso. Então, os portugueses começaram a adquirir algumas culturas indígenas, como na alimentação, como no vocabulário, como os índios também. Os índios começaram a usar roupas, que foi coisa que eles nunca usaram, então eles se sentiram encantados de ver todos aqueles panos no corpo dos portugueses. E os portugueses foram conquistando os índios dessa forma, com trocas de objetos, trocas de mercadorias. Vocês veem aí uma imagem onde tem uma cruz no centro dessa imagem, que é a cruz instalada na praça, onde foi rezada a primeira missa no Brasil, em 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral. Ele era responsável pela chegada das caravelas portuguesas ao Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral é quem era o comandante da esquadra. Isso, de todos daquelas caravelas, aqueles navios que vinham de mar afora em busca das terras brasileiras. Ficou curioso? Então, vamos aí ter essa curiosidade no livro logo abaixo. Ele diz assim: se quiser saber mais sobre como foi o primeiro contato entre os portugueses e os índios, leia o livro A Carta de Pero Vaz de Caminha, para as crianças, de Tony Brandão. Nessa carta, datada de 1500, Pedro Vaz conta quais foram as primeiras coisas que os portugueses fizeram ao desembarcar no Brasil e como foi o primeiro contato com os indígenas que habitavam nossas terras. Tá bom? Então, se vocês tiverem essa curiosidade, vão lá e procura o livro A Carta de Pero Vaz de Caminha para crianças, tá bom? Olha um desafio aí. Diz o seguinte: o que vocês sabem sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Converse com seus colegas a respeito. Então, já que a gente não tem um coleguinha por causa da pandemia do nosso lado, então tenha essa troca de informação com o papai, com a mamãe, com o irmão, com quem tiver contato em casa, certo, meus amores? E troque essa experiência, esse ganho de experiência, esse ganho de aprendizado, porque nós já falamos sobre isso em outras aulas, não é isso? Em 1532, o rei português, ele decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Então, eles ficaram maravilhados com as nossas terras, né? Então, eles disseram, vamos chamar mais gente para vir, vamos chamar o nosso povo português para vir morar aqui com a gente, para conhecer as terras que agora são nossas. Então, eles realmente se apossaram das terras brasileiras. E eles disseram, por que morar só a gente? É que as terras são grandes, vamos chamar mais gente. Então, começaram a trazer mais portugueses aqui para as nossas terras. Isso mesmo. Ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila, a Vila de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo.
Nessa vila, os portugueses deram início à organização da atividade econômica mais importante desse período, que foi a plantação de cana e a produção do açúcar. Isso mesmo, então quando esses portugueses começaram a vir para as nossas terras e se sentiram os donos, eles disseram, epa, agora vamos ter que ganhar dinheiro. Então eles viram como forma de ganhar dinheiro o plantio da cana-de-açúcar. E o plantio da cana-de-açúcar resultou na produção de açúcares. Então eles produziam sacos e sacos de açúcar que eles exportavam, ou seja, eles vendiam e ganhavam bastante dinheiro, meus amores, com isso. A atividade açucareira, que era a atividade da economia do açúcar, logo se tornou bastante lucrativa. Isso mesmo, eles começaram a ganhar bastante dinheiro com isso. E se espalhou pela faixa litorânea. Em torno das propriedades onde se produzia o açúcar, foram se formando outras vilas e cidades. Então, como eles estavam aqui, eles tinham que ter local para morar. Então, eles começaram a construir. Construíram uma casa atrás da outra, de repente, uma vila. Quando eles observaram, não era mais a construção de uma casinha ou outra, não. Eles já tinham construído tantas casas que eles formaram uma cidade. Isso. Então, primeiro foi uma vila, depois passando a ser cidades. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador. Não esqueçam. Passa o marca-texto aí para vocês lembrarem, meus amores. Marque que é importante, viu? Pegue o marca-textinho de vocês, como a tia sempre pede. E marquem aí, olha, a primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador. Destaquem aí para vocês sempre lembrarem. E isso foi em 1549, no atual estado da Bahia. Então, hoje, onde é o estado da Bahia, foi a primeira cidade fundada por eles. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza, um nome muito importante da época, viu? Ele foi enviado pelo rei de Portugal para instalar aqui o governo geral da colônia. Então, Tomé de Souza, ele foi mandado pelo rei. Que importante, o rei de Portugal disse assim: Tomé de Souza, vá às terras brasileiras e você instale lá o governo geral. Então, já tinham construído cidades, já estavam ganhando dinheiro com a produção do açúcar, né? Isso da cana-de-açúcar. Então, eles queriam agora o governo. Eles queriam quem mandasse nas terras brasileiras. Isso mesmo, tinha que ter uma pessoa para mandar. Então ele mandou Tomé de Souza para resolver tudo isso. Além de ser a primeira cidade, Salvador foi também a primeira sede do governo português. O mapa a seguir mostra as vilas e cidades que existiam a partir da instalação do governo geral em 1549. Olhem aí o mapa logo abaixo. Vilas e cidades brasileiras por volta do ano de 1580. Então, vocês verificam aí no mapa algumas cidades, né, como São Vicente, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades que já existiam nessa época da colonização. Então, aqui é um mapa que mostra as vilas e cidades que foram construídas pelos portugueses. No mapa, é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas grandes porções de terra. Então, duas grandes porções de terra. Do lado direito da linha do Tratado de Tordesilhas ficavam os domínios portugueses. E do lado esquerdo da linha, os domínios espanhóis. Antes mesmo da chegada dos portugueses, o acordo foi estabelecido entre as duas nações. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, fixava uma linha imaginária para a posse das terras já descobertas e das terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos. Ou seja, vocês estão vendo aí, existia uma divisão entre os portugueses e os espanhóis. Então, existia uma linha imaginária. O que quer dizer uma linha imaginária? Então, eles imaginavam que ali eles tinham traçado, então, tudo que fosse de um lado
era de um povo. Tudo que fosse do outro era do outro povo. E ninguém podia atravessar, ninguém podia. Cada um no seu lado. Temos aí um desafio também logo abaixo, que diz assim: faça novamente uma comparação entre o mapa reproduzido nesta página e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira, em 1574. Procure observar uma semelhança e uma diferença entre eles. Número 2. Ao todo, quantas vilas e cidades existiam no Brasil por volta de 1580? Aí só é vocês contarem direitinho de acordo com o mapa e buscarem a resposta. Contem aí, vocês estão vendo o mapa de vilas e cidades logo acima, certo? Onde tem a linha imaginária, onde divide as terras portuguesas com as terras espanholas, que eles até então dividiram dessa forma, que foi chamado Tratado de Tordesilhas, certo, meus amores? Vejam aí esse desafio, ok? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se tiver dúvida, ligue para a tia, tá bom? Nós teremos momentos também das nossas aulas ao vivo, né? Que daqui a pouco vai ter um comunicadozinho para vocês. Então, não vai um exercício escrito. Tia quer que vocês peguem o marca-texto e destaquem aí no texto as partes importantes que vocês acharam nesse textinho. Então, para isso, vocês precisam ler novamente o assunto, tá bom, meus amores? E até a próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês. Tia tá morrendo de saudade, louca que tudo isso acabe pra gente poder ficar juntinho de novo, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo!